Olá, que bom que estamos juntos para essa nossa conversa. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que está no centro da nossa vida, sabe? Tanto no nosso dia a dia particular, quanto na vida em sociedade, a ética cristã. Pensa um pouquinho comigo, quantas vezes, só hoje, a gente não se deparou com uma decisão que nos fez parar e pensar: tá, mas qual é o certo a fazer aqui? O que é justo? O que é bom? A verdade é que a gente vive num mundo com um bombardeio de vozes, de opiniões, de valores que parecem areia movediça, mudando a todo instante. E aí, como é que a gente acha um norte? Um ponto de referência seguro? O nosso objetivo aqui hoje é ir muito além de decorar uma definição de dicionário. A gente vai juntos descobrir como esses princípios que vêm de milênios, com raízes bem fundas na Bíblia, podem não só guiar nossas escolhas, mas de fato transformar a nossa vida e nos dar ferramentas para encarar os desafios tão complexos do nosso tempo. E para a gente não se perder no meio do caminho, eu preparei um mapa para a nossa jornada. Primeiro, a gente vai construir a base, o alicerce, entendendo os conceitos fundamentais de ética. Depois, vamos afunilar o nosso olhar e entender o que torna a ética cristã, bem, cristã, né? O que ela tem de tão específico. Em seguida, a gente vai fazer um verdadeiro mergulho nas Escrituras para encontrar as raízes dessa ética lá no Antigo e no Novo Testamento. Aí, vamos dedicar um tempo especial para o coração do ensino de Jesus, o Sermão do Monte. Depois de toda essa base, vamos trazer isso para o chão da vida, discutindo como aplicar esses princípios hoje nos nossos desafios. E no final, a gente amarra tudo com uma boa recapitulação e algumas sugestões para quem quiser continuar cavando fundo nesse assunto. Então, com o nosso mapa em mãos, podemos começar. Então, vamos lá. Para a gente entender o que é ética cristã, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que é ética, ponto, sem nenhum adjetivo. Porque se a gente não tiver clareza sobre o conceito geral, sobre de onde essa palavra veio, como essa ideia se formou e se organiza, a gente não vai conseguir apreciar a profundidade e a beleza da perspectiva cristã. É como tentar construir um prédio começando pelo telhado. Não funciona, né? A gente precisa de um alicerce sólido. E é isso que a gente vai fazer agora. Nossa viagem começa lá na Grécia Antiga, que é o berço de boa parte do nosso pensamento aqui no Ocidente. A palavra ética vem de uma palavrinha grega, ethos. E aqui tem um detalhe que eu acho fascinante. No grego, ethos podia ser escrita de duas maneiras um pouquinho diferentes, e cada uma trazia um sabor, uma nuance de significado. Quando escrita com a letra eta, que é um E mais longo, ethos significava a morada, o lar, e por extensão o caráter coletivo, os costumes de um povo. Era o ambiente que molda a gente. Já quando era escrita com a letra epsilon, um E breve, o foco era mais no indivíduo, no hábito, no caráter pessoal que se forma a partir desses costumes. Olha que incrível! Desde a sua raiz, a palavra ética já carrega essa tensão, essa dupla dimensão entre o coletivo e o individual, entre as regras do grupo e a formação do nosso caráter. E aqui a gente chega num ponto que vira e mexe gera uma baita confusão. Ética e moral são a mesma coisa? Olha, na conversa do dia a dia, a gente usa quase como sinônimos. E tudo bem, mas academicamente é importante fazer uma distinção. Pensa assim, a moral é o conjunto de regras, costumes e comportamentos que um grupo pratica. É o que a gente faz. Por exemplo, a moral da nossa sociedade diz que não se deve roubar. Isso é a moral. A ética, por sua vez, é a ciência, é a filosofia que olha para essa moral e pergunta por quê. Por que roubar é errado? Quais são os princípios por trás dessa regra? A ética é a reflexão crítica sobre a moral. Então, para simplificar, a moral é o objeto de estudo e a ética é o estudo em si. Sacou a diferença? E dentro desse grande campo de estudo, a gente pode organizar a ética em uma espécie de hierarquia. Lá no topo, como um grande guarda-chuva que cobre todo mundo, a gente tem a ética social. Ela é tipo o regimento interno de uma sociedade, sabe? Estabelece os grandes princípios que guiam a vida em comum. E no mundo ideal, essa ética social sempre deveria se curvar a um princípio ainda maior, o da dignidade da pessoa humana. Um degrau abaixo, subordinada social, vem a ética familiar. E por quê? Simples, porque a família é a célula base da sociedade. É ali que a gente aprende os primeiros valores. Se a estrutura ética da família balança, a sociedade inteira sente o impacto. Descendo mais um pouco, a gente encontra a ética pessoal, que é sobre a nossa conduta individual. E, por fim, a ética profissional, que guia a nossa atuação no trabalho. Percebe a lógica? É uma coisa dentro da outra. Nossa profissão está dentro da nossa vida pessoal, que está inserida numa família, que faz parte de uma sociedade.
Beleza, então, para a gente amarrar bem o que vimos nessa primeira parte, a gente aprendeu que a palavra ética vem lá do grego ethos e já nasce com essa ideia dupla de costume do grupo e caráter do indivíduo. Vimos a diferença super importante entre moral, que são as regras, e ética, que é o estudo, a reflexão sobre essas regras. E por último, entendemos como os diferentes campos da ética se encaixam, quase como bonecas russas, do social ao profissional. Com esse alicerce bem firme, a gente está pronto para construir o próximo andar. Certo, agora que a gente já tem uma boa ideia do que é ética em geral, vem a grande pergunta, o pulo do gato. O que é que faz da ética cristã cristã? O que ela tem de tão especial que a diferencia de outros sistemas éticos, como os da filosofia, os do humanismo ou até de outras religiões? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos desenhar os contornos, descobrir de onde vem sua autoridade e, principalmente, até onde ela vai, qual o alcance dela na nossa vida. Essa definição aqui é um ótimo ponto de partida. Vamos analisar ela com calma, pedaço por pedaço. Conjunto de princípios e valores. Isso já nos diz que não é um monte de regras soltas, jogadas ao vento, mas sim um sistema que tem coerência, que tem uma lógica interna. Mas a parte crucial, o coração da definição, vem agora. Fundados na revelação cristã. Aqui está a diferença fundamental de todas as outras éticas. Enquanto a maioria dos sistemas éticos parte da razão humana, da experiência, do que a sociedade concorda ou da tradição, a ética cristã tem um ponto de partida que não se negocia. A revelação de Deus que a gente encontra na Bíblia. A fonte da autoridade moral não está em nós, seres humanos, mas em Deus. É Ele quem, por ser quem Ele é, bom e soberano, define o que é certo, o que é bom, o que é belo. Outra coisa que torna a ética cristã única é o seu alcance. Sabe aquela tentação que a gente tem de colocar nossa fé numa caixinha? A gente age como se a ética cristã valesse para dentro da igreja no domingo. Mas na segunda-feira, no trabalho, as regras do jogo são outras. Pois é, a visão de mundo bíblica vem e quebra essa caixinha em 1000 pedaços. Ela rejeita completamente essa divisão artificial entre o que é sagrado e o que é secular. Para a fé cristã, a gente não é uma pizza fatiada, somos seres integrais. E por isso, a ética cristã se aplica a 100% da nossa vida. A forma como a gente trata nosso marido ou nossa esposa, como educa os filhos, a honestidade nos negócios, como a gente se diverte e até como a gente participa da vida da cidade. Tudo, absolutamente tudo, é uma oportunidade de viver para a glória de Deus. Ok, mas como isso funciona na prática? É bem interessante pensar que essa ética tem uma dupla função. Para temas em que a Bíblia é super explícita, como o mandamento não adulterarás, a ética cristã age como um megafone, um grande reforço. A regra é clara, direta, não tem margem para interpretação. Mas e naqueles assuntos em que a Bíblia não dá um sim ou não definitivo? Pensa comigo no caso do alcoolismo. A Bíblia condena claramente a embriaguez, mas não proíbe de forma absoluta que se beba álcool. É aí que a segunda função da ética entra em cena. Ela vira uma espécie de framework, uma estrutura que guia a nossa reflexão. Ela nos faz pensar em princípios maiores, o amor ao próximo, o cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, a importância de não ser pedra de tropeço para quem é mais fraco. E a partir desses princípios, a comunidade cristã pode, com sabedoria, estabelecer padrões de conduta que promovam a vida e a saúde de todos. Resumindo então essa segunda parte, o que faz a ética cristã ser tão específica? Primeiro, o seu fundamento. Não é a razão humana, é a revelação de Deus. Segundo, seu escopo. É total, abraça a vida inteira, sem deixar nada de fora. Terceiro, sua dupla função. Ela tanto reforça o que a Bíblia já deixou claro, quanto nos dá ferramentas para pensar sobre temas complexos. E por último, o seu propósito final. O objetivo não é só cumprir uma lista de regras para ganhar um troféu. É ser transformado por dentro, ter o nosso caráter moldado para ser cada vez mais parecido com o de Cristo, para que a nossa vida inteira seja um louvor a Deus. Muito bem, a gente já definiu o que é a ética cristã e o que a torna tão especial. Agora, chegou a hora de cavar mais fundo. A gente precisa ir à fonte. Onde exatamente nas páginas da Bíblia a gente encontra esses fundamentos? Nesta sessão, a gente vai fazer uma verdadeira viagem pela história da salvação, começando lá no Antigo Testamento e chegando até o Novo, para entender como Deus foi, pouco a pouco, revelando o seu padrão de santidade para o seu povo. E o legal é ver que não é uma foto estática, mas um filme que vai se desenrolando. Um conceito que é chave para a gente entender essa viagem é o de revelação progressiva. Deus não despejou todo o seu plano de uma vez só. Lá no Antigo Testamento, a gente encontra uma ética bem direta. Mandamentos, proibições, leis sobre como viver em sociedade, sobre como adorar. Era uma ética perfeita e necessária para aquele povo naquele momento da história.
Mas veja bem, não era a versão final e completa. Com a chegada de Jesus Cristo, o cenário muda completamente. Ele mesmo disse que não veio para rasgar a lei, mas para cumpri-la, para dar a ela o seu sentido pleno, perfeito. O Novo Testamento, então, é como se colocasse um novo par de óculos para a gente ler o Antigo. E esses óculos são a pessoa e a obra de Cristo. O resultado? Uma ética que vai mais fundo, que vai na raiz das coisas. Uma ética que a gente pode e deve chamar de radical. E esse trecho de Hebreus é a síntese perfeita disso tudo. A revelação de Deus no Antigo Testamento, através dos profetas, foi real, foi poderosa, foi palavra de Deus. Mas ela veio muitas vezes e de muitas maneiras, ou seja, em pedaços, ao longo do tempo. Era uma revelação em andamento. Mas agora, nestes últimos dias, Deus nos falou de uma forma final, definitiva, completa, pelo Filho. Jesus não é só mais um profeta na fila. Ele é a palavra de Deus encarnada, a expressão exata de quem Deus é. Por isso, para a gente entender a ética bíblica de verdade, a gente precisa ler o Antigo Testamento com as lentes de Cristo. Ele é a chave que abre o significado mais profundo de tudo que veio antes. Talvez a palavra radical tenha soado um pouco estranha, né? Por isso é super importante a gente definir o que ela quer dizer aqui. A gente não está falando de radicalismo, de extremismo, de violência, nada disso. A palavra radicalidade vem do latim radix, que significa raiz. A ética de Jesus é radical porque ela não se satisfaz em podar os galhos do mau comportamento. Ela vai direto na raiz do problema. A lei antiga dizia, não mate. Jesus vai na raiz do assassinato e diz, não guarde ódio no seu coração contra seu irmão. A lei dizia, não cometa adultério. Jesus vai na raiz do adultério e diz, não cobice em seu coração. É uma ética que lida com o nosso interior, com as nossas motivações, com a fonte de onde nascem todas as nossas ações. Para a gente chegar no coração da ética do Novo Testamento, eu quero propor uma pergunta ou uma provocação sobre o que Jesus mais falou durante o seu ministério. Se a gente pegar os evangelhos para ler com atenção, a gente vai notar uma coisa impressionante. Jesus usou a palavra igreja só umas 2 ou 3 vezes. Por outro lado, ele falou sobre o reino de Deus ou o reino dos céus mais de 100 vezes. A mensagem central de Jesus era o evangelho do reino. Isso já nos dá a pista mais importante sobre qual é o tema central da sua ética. E a resposta para a nossa pergunta está bem aqui. O reino de Deus é o fim. É o objetivo principal. O que é o reino? É o governo de Deus se manifestando. É a vontade dele sendo feita aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. E a igreja, onde entra nisso? A igreja é um meio, é o instrumento, é a agência do reino aqui na terra. A igreja é a comunidade formada por aquelas pessoas que já dobraram o joelho diante do rei e que agora têm uma missão: viver e anunciar as realidades desse reino para o mundo. A igreja não existe para si mesma, entende? Ela existe para servir aos propósitos do reino. E é por isso que a ética cristã, na sua essência, não é a ética da igreja, mas sim a ética do reino de Deus. É o código de conduta dos cidadãos desse reino. Fechando o resumo desta sessão sobre os fundamentos bíblicos, a gente viu que a ética de Deus se revela de forma progressiva, com o Antigo Testamento sendo uma preparação fundamental. Vimos que no Novo Testamento, com Cristo, essa ética se aprofunda, se torna radical, porque vai na raiz do coração. O conceito que amarra todo o ensino ético de Jesus é o reino de Deus. E, finalmente, entendemos a relação correta entre as coisas. O reino é o grande objetivo, e a igreja é o instrumento, a comunidade que vive e anuncia esse reino. Se a ética de Jesus e a ética do reino, onde é que a gente encontra a constituição desse reino? Onde está o seu grande manifesto? A resposta está, principalmente, lá nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, no famoso Sermão do Monte. Esse é, com certeza, o bloco de ensino ético mais denso e mais importante que Jesus nos deixou. E para a gente entender esse sermão, vamos começar pela porta de entrada, as bem-aventuranças. Elas são como o perfil, o retrato falado do caráter de um cidadão do reino. Jesus começa o sermão com essa palavra, bem-aventurados, que quer dizer felizes, realizados, plenos de uma alegria profunda. Ele está nos mostrando o mapa da verdadeira felicidade. O primeiro valor é o contentamento dos pobres de espírito. Isso não tem a ver com dinheiro, mas com uma atitude de humildade, de reconhecer nossa total dependência de Deus. O segundo é a esperança dos que choram. Não é um elogio à tristeza pela tristeza, mas uma promessa àqueles que se doem com as coisas erradas do mundo, o pecado, a injustiça, a dor. Para esses, o consolo de Deus é certo. O terceiro valor é a mansidão.
E aqui, atenção, mansidão não é fraqueza. Pelo contrário, é força sob controle. É a atitude de quem está tão seguro no cuidado e na justiça de Deus que não precisa sair por aí dando cotovelada para garantir o seu lugar. Continuando nossa lista de valores do reino, o quarto é um desejo consumidor por justiça. Ter fome e sede de justiça não é um desejinho vago, é uma necessidade vital, como a fome e a sede de verdade, de ver a vontade de Deus sendo feita no mundo. O quinto valor é a clemência, a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos é uma via de mão dupla. Nós que recebemos a imensa misericórdia de Deus, somos chamados a ser canais dessa mesma misericórdia para com as outras pessoas. E o sexto valor é a pureza de coração. E aqui Jesus, de novo, vai na raiz. A ética do reino não está preocupada só com o que a gente faz por fora, com a nossa imagem, mas com a integridade do nosso mundo interior, com a sinceridade das nossas intenções. O sétimo valor é a pacificação. E olha que interessante, Jesus não diz bem-aventurados os pacíficos, aqueles que só evitam briga. Ele diz os pacificadores, aqueles que entram no meio da confusão para construir pontes, para promover reconciliação, para trabalhar ativamente pela paz. É um chamado para ação. O oitavo valor é o altruísmo, que é a disposição de sofrer por uma causa justa. É um amor que não é egoísta, que está disposto a pagar um preço pelo bem do outro e pela verdade do Evangelho. E isso nos leva direto ao nono valor, que é um paradoxo total para a lógica do mundo: a alegria no meio da perseguição. Jesus vira tudo de cabeça para baixo e diz que ser perseguido por causa dele é, na verdade, um motivo de festa, porque isso mostra que a nossa recompensa e o nosso tesouro não são deste mundo. E por fim, o décimo valor, que na verdade é uma consequência de todos os outros: a influência. Depois de pintar o retrato de como é um cidadão do reino, Jesus diz qual é a sua missão no mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal, naquela época, servia para preservar, para impedir que a comida estragasse e também para dar sabor. A luz, por sua vez, expulsa a escuridão e mostra o caminho. Isso é um comando claro contra uma fé de gueto, uma fé isolada. A ética do reino precisa ser vivida de um jeito tão genuíno que ela transborda e afeta positivamente a sociedade inteira, como sal e como luz. Recapitulando essa parte tão importante, o Sermão do Monte é a nossa carta magna, a constituição da ética do reino. As bem-aventuranças não são uma lista de tarefas para a gente ser salvo, mas sim o retrato do caráter de alguém que já foi transformado pela graça. Vimos valores como humildade, esperança, mansidão, uma fome por justiça, misericórdia, pureza, um trabalho ativo pela paz e altruísmo. E o resultado de uma vida assim é uma influência boa, transformadora no mundo. É ser sal e luz. Até aqui, a gente construiu uma base bíblica e teológica bem forte. Mas a ética não é para ficar na estante, acumulando poeira. Ela foi feita para ser vivida, para ter cheiro de gente. Nessa nossa penúltima sessão, a gente vai fazer exatamente isso. Construir a ponte entre esses princípios eternos e o mundo doido em que a gente vive hoje. Vamos encarar de frente alguns desafios, como o pós-modernismo e aquela velha tensão entre a soberania de Deus e a nossa liberdade. A gente vive numa cultura que respira o ar do pós-modernismo. E uma das marcas registradas dele é o relativismo moral. Aquele mantra, não existe verdade absoluta, se tornou quase um senso comum. A ideia é que a verdade é uma coisa subjetiva. O que é verdade para mim pode não ser verdade para outra pessoa. E isso cria um problema gigantesco para a ética. Porque se não existe um padrão objetivo de certo e errado, tudo vira uma questão de gosto, de opinião, ou pior, de quem tem mais poder. A ética cristã bate de frente com essa ideia. Ela afirma com toda a ousadia que sim, existe uma verdade com V maiúsculo, uma verdade absoluta e universal. E por quê? Porque essa verdade não é uma ideia, mas está ancorada no caráter do próprio Deus que nos criou e se revelou a nós. Isso nos dá um chão firme, uma rocha para a gente pisar no meio da areia movediça do relativismo. Agora, vamos para outra questão fundamental. Para a ideia de ética fazer algum sentido, para a gente poder falar em responsabilidade, em dever, em virtude ou em vício, a gente precisa partir de uma premissa básica. Que premissa? A de que o ser humano é livre para escolher. Como o E.C. Garner coloca tão bem, a ética só existe porque a gente é criatura com capacidade de escolha e por causa disso a gente é responsável por essas escolhas. Se a gente fosse só um robô, programado para agir de um jeito específico, não faria sentido falar em moralidade. A liberdade é a condição sem a qual não existe responsabilidade moral. Mas aí, claro, surge aquela tensão teológica clássica.
Como é que a gente concilia a soberania total de Deus com a liberdade real do ser humano? Esse quadro aqui nos ajuda a pensar. A soberania de Deus é o seu governo absoluto sobre tudo e todos. Mas o ponto-chave é este. Dentro da sua soberania, Deus decidiu, ele decretou, criar seres que são genuinamente livres. A nossa liberdade não é uma ameaça à soberania de Deus, ela é um produto da soberania dele. E a onisciência de Deus, o fato de ele saber tudo o que vai acontecer, não anula a nossa responsabilidade. Pensa bem, saber o que alguém vai escolher não é a mesma coisa que forçar essa pessoa a escolher. Deus, de uma forma misteriosa e maravilhosa, nos sustenta a cada instante e, ao mesmo tempo, somos nós que decidimos e somos 100% responsáveis por nossas ações. Trazendo essa ética para a nossa vida prática pessoal, como é que ela se parece? Primeiro, ela nos lembra que somos humanos. Cristãos não são super-heróis de capa. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica, um hospital para pecadores, onde a gente pode ser honesto sobre as nossas lutas e fraquezas. Segundo, a ética cristã valoriza o nosso corpo. No mundo que ou idolatra o corpo ou despreza, a Bíblia nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso significa que cuidar da nossa saúde física e mental é um ato espiritual. Terceiro, a ética cristã é proativa. Não é só sobre evitar o que é errado, mas sobre cultivar ativamente o que é bom, através de práticas como a oração, a leitura da palavra, o serviço, que nos ajudam a fortalecer as virtudes e a enfraquecer os vícios. E essa ética nunca, jamais é uma jornada solitária. Ela só floresce de verdade em comunidade. Ela nos chama para uma ética da alteridade, ou seja, uma ética focada no outro. O apóstolo Paulo é radical a ponto de dizer que a única dívida que a gente deve ter uns com os outros é a do amor. E onde é que esse amor é treinado, testado e vivido de forma mais intensa? Na comunidade de fé, na igreja. A igreja para ser uma espécie de laboratório do reino, o lugar onde a gente aprende, na prática, a perdoar 70 vezes 7, a servir, a suportar as manias uns dos outros, a celebrar juntos e a chorar juntos. É ali que a gente mostra para o mundo um pedacinho de como é a vida sob o governo de um Deus que é amor. Recapitulando rapidinho essa sessão mais prática, a gente viu como a ética cristã é uma âncora de verdade num mar de relativismo. Entendemos que a nossa responsabilidade moral só é possível por causa da liberdade que o próprio Deus soberano nos deu. E vimos como essa ética se manifesta em duas dimensões que não podem se separar. A pessoal, no cuidado com a gente mesmo e no cultivo das virtudes, e a comunitária, na prática radical do amor ao próximo. E assim, a gente chega ao final da nossa jornada de hoje. Foi um caminho e tanto, não é verdade? A gente partiu lá da Grécia Antiga, entendendo a raiz da palavra ética, e viajamos até os desafios super complexos do nosso mundo pós-moderno. Agora chegou a hora de amarrar todas as pontas, fazer uma síntese do que aprendemos e, claro, pensar nos próximos passos. Uma conversa como essa, na verdade, é só um ponto de partida, uma porta que se abre. Para quem sentiu aquele gostinho de quero mais, a literatura sobre ética cristã é gigantesca e muito rica. Eu deixo aqui a recomendação de alguns autores que são verdadeiros gigantes nessa área. O Norman Geisler, com uma abordagem mais filosófica, para quem gosta de argumentos bem estruturados. O brilhante C.S. Lewis, que tinha um dom incrível de pegar temas profundos e explicar de um jeito que todo mundo entende. O Timothy Keller, que é um mestre em conectar teologia bíblica com os dilemas da vida urbana contemporânea. E um Richard Foster, com seu foco essencial nas disciplinas espirituais como o caminho para a gente formar um caráter cristão. São leituras que com certeza vão enriquecer muito essa exploração. Mas, para a gente encerrar de verdade, é preciso lembrar que a ética não é um objeto de museu para a gente só admirar. É uma ferramenta para ser usada, é um caminho para ser andado. Por isso, eu quero deixar algumas perguntas para a gente levar para casa e refletir. Como é que os valores do Sermão do Monte, a humildade, a misericórdia, a busca pela paz, podem virar ações concretas na sua sala de aula, no seu futuro escritório, na sua família? De que maneira a certeza de que existe uma verdade que não muda pode nos dar mais coragem e coerência para lidar com as confusões morais do nosso tempo? E talvez a pergunta mais pessoal de todas. Pense numa decisão difícil que você teve que tomar recentemente. Se a lente principal para analisar essa decisão fosse o que mais promove o reino de Deus aqui e agora, a sua abordagem ou o resultado teriam sido diferentes? A ética cristã não promete respostas fáceis para tudo, mas ela oferece algo muito melhor, um caminho, um propósito e um caráter a ser formado à imagem do nosso rei. É o chamado para vivermos aqui e agora, como cidadãos do reino que está por vir. Muito obrigado.